de Jesus, amém? E eu quero compartilhar algo nessa manhã, e o tema dessa palavra é o plano de salvação. Eu não sei se você já parou para refletir um pouco acerca disso. Eu quero aqui de uma forma, nós vamos usar vários textos, por isso eu quero te encorajar você a ter a sua Bíblia aí, para abrirmos em vários textos, porque Deus, Ele teve um plano para nós, para cada um de nós, para a humanidade, porque você foi criado para Deus. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ler aqui, hoje nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse, não vamos ler a Bíblia toda, mas alguns textos. Eu quero falar acerca desse plano da salvação, e para que a gente possa entender esse plano, nós vamos fazer algo panorâmico aqui, que eu quero que isso possa ser claro no nosso coração. Eu quero, dentro disso, fazer algumas afirmações que talvez possa ser dúvidas no seu coração, e talvez possam responder perguntas que às vezes você tem no seu coração. Amém? E a primeira questão, ou a primeira afirmação que nós temos é que fostes criado por Deus. Você crê que você foi criado por Deus? Olha só o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Gênesis 1, 27. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você crê que você foi criado por Deus? Sabe, tem gente que acredita que o homem veio do macaco. Onde eu vi uma historinha, mas é só uma historinha. Diz que o filho chega para o pai: pai, me ensinaram na escola que o homem veio do macaco. E o pai disse: filho, é o seguinte, a família da sua mãe. Ele fez uma brincadeira, lógico, que não é isso. Mas a gente sabe que aí na escola ensinam as crianças a famosa teoria da evolução, de que o homem veio do macaco, né? Mas não sei se você sabe, eu fui ler um pouco sobre isso, né? A própria ciência tem outras vertentes de se contrariar até disso mesmo, coisa que ensinam na escola. Mas como eles não têm uma opinião formada, eles têm que ensinar alguma coisa na escola. Mas o fato é que, Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que passar disso, irmão? É invenção humana ou do diabo? É homem e mulher. Que fique claro aqui. Aleluia. Se você tiver alguma dúvida, é importante isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Foi Deus que te criou. Só que Ele não te criou de qualquer forma. A Bíblia diz que Ele te criou a imagem e semelhança de Deus. Antes de Deus ter criado o homem, se você ler Gênesis todo, você vê que Deus criou vários animais. Sim ou não? Mas o homem e a mulher foram os únicos que Deus criou a imagem e semelhança dele. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Não, vou te falar. Deus, Ele te criou a imagem e semelhança dele porque Ele te criou para você se relacionar com Ele. Só dá para se relacionar entre espécies. Por mais que você tenha um cãozinho, você não consegue se relacionar, você não consegue ter uma conversa com um cão. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte, ele é muito engraçado, né? Diz que teve uma irmã lá, tadinha, infeliz, chegou para ele: pastor, olha meu cãozinho, olha, parece gente. E ele virou: irmã, não é ele que parece gente, é você que parece. Porque não dá, a verdade é que não dá para ser, só dá se for a mesma espécie. E Deus nos criou a imagem e semelhança dele com um propósito: de se relacionar com Ele. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus te criou para você se relacionar com Ele. Isso é tão verdade que a palavra de Deus diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia se encontrar com Adão antes da queda. Eu fico pensando, numa época onde só tinha Adão, não tinha mais ninguém, não tinha jornal, não tinha previsão do tempo, o que vocês acham que eles ficavam conversando? Não tinha jogo de futebol. O que você acha que Deus e Adão ficavam conversando todos os dias, não era uma vez por semana? Olha eu aqui de novo. Deus, sabe que a viração do dia naquela época era no pôr do sol. Todos os dias Deus ia lá só com um propósito: relacionar. Você lembra quando você namorava com a sua esposa? Eu me namorei na época que
nós tínhamos os telemóveis, aqueles das telinhas de uma cor só, que era telemóvel crente carnal. Sabe o que é telemóvel crente? Aquele que só recebe, não tem crédito, não faz, só recebe. Então a gente falava só pelo telefone dos pais, né? Coitado dos pais, né? Pagava a conta. E era capaz de a gente conversar todos os dias e ficar 1 ou 2 horas no telefone, sim ou não? A última meia hora era só o desliga você, desliga você. Vocês já fizeram isso? Desliga você, não, desliga você, não, desliga você. Porque quando você tem um relacionamento com uma pessoa e está apaixonado, você até inventa assunto, a coisa flui. Porque nós fomos criados para se relacionar com Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus com um propósito, para se relacionar com Ele. Você acredita nisso? Isso é fantástico. Só que Deus, Ele sabe que Deus, Ele sabe tudo. E mesmo quando Deus criou tudo, eu quero fazer aqui uma outra afirmação, antes de Deus criar tudo, Deus já sabia que o homem ia pecar. Você acredita nisso? Abra sua Bíblia aí agora, lá em Apocalipse. Vai lá em Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos ler aqui o versículo 8. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. A primeira afirmação que nós fizemos é que você foi criado por Deus. A segunda, Deus já sabia que o homem cairia no pecado. E olha só o que diz Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Faz uma confusão cronológica na sua cabeça. Espera aí, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo? Jesus foi morto há cerca de 2000 anos atrás. E aqui João em Apocalipse está dizendo antes da fundação. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus, Ele tem atributos que só Deus pode ter. Ele é onisciente. Isso aí, Ele sabe tudo. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. E Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas a sua onisciência é muito maior do que a nossa. Ele tem a sua onisciência junto com a sua presciência. Sabe o que é presciência? Antes de acontecer, Ele já sabe. O nosso tempo, ele é chamado de cronos. É o nosso tempo cronológico. O tempo de Deus, Deus está fora desse tempo. Toda vez na Bíblia, onde fala a respeito do tempo de Deus, não usa a palavra cronos, usa a palavra kairos. O tempo de Deus é outra coisa. Então, para Deus, como diz a palavra de Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus está completamente fora do tempo. Então, antes de Deus fazer todas as coisas, Deus já tinha decretado, olha, eu vou criar a humanidade, eles vão cair, Jesus está aqui, tudo ao mesmo tempo. Tum. Então, antes de Ele criar o homem, Deus já tinha feito tudo. Que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus Ele foi criar o homem, Ele já sabia que ele ia cair. Jesus, mesmo antes do homem ser criado, o plano de Jesus já estava feito. E aí eu quero falar sobre a terceira afirmação. Jesus não foi um plano B. Muitas pessoas às vezes olham para Jesus como Jesus, não, Deus foi lá, criou a humanidade pisou na bola e Deus teve que falar assim, e agora o que eu faço? Vou ter que dar um jeito, porque pisaram na bola. Irmão, você acha que Deus não sabia? Se Ele não soubesse, Ele não era Deus. Ele sabe tudo, de forma até presciente, Ele já sabia antes. Jesus não foi o plano B, Jesus foi o plano A. Eu fico imaginando, não sei se você tem essas imaginação doida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali conversando antes de criar tudo. Nós vamos criar, vai acontecer isso. Jesus, você vai precisar fazer isso. Ok. Então, vamos lá. O plano já estava pronto. O projeto já estava feito. Antes de tudo existir, o Cordeiro já estava decretado. Você vai acontecer isso. Por isso fala para a pessoa que está lá, Jesus sempre foi o plano. Jesus não foi o recalchutar o negócio, olha, não deu certo, vamos ter que tentar dar uma remendada aqui, não. Jesus sempre foi o plano. Porque Deus já sabia que o homem cairia. Nós conhecemos a história, se você não conhece, eu te encorajo, você lê ali Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Deus havia dado uma ordem para o homem. Deus havia criado o homem para o relacionar. E Deus falou para ele, você pode comer de tudo, menos esse aqui. Porque o dia que você comer desse, você morre.
Quando eu era criança, minha mãe falava que eu era... Não sei se você tem um filho que é do contra. Sabe aquele filho que fala, não faça isso. Ele faz exatamente aquilo que você falou para ele não fazer. Minha mãe fala que eu era assim. Eu não acredito, mas... E ela dizia assim, olha, não pisa aqui. Ela conta que eu fazia assim, ó. Só para contrariar. Sabe que a nossa natureza pecaminosa tem essa tendência. Tudo aquilo que é proibido a gente quer fazer, sim ou não? Hã? A Bíblia diz, né, que a lei é a força para o pecado. Isso é, virou lei que não pode... A pessoa se descobrir hoje que é pecado comer pizza de hambúrguer. Aí você pensa assim, ai meu Deus. Quem nunca comeu pizza de hambúrguer não sabe o que está perdendo. Aleluia. Porque tudo aquilo que é pecado, ou que é proibido, né, que é lei, a gente tem a tendência de querer fazer. Aí, o homem, né, eu falo o homem porque tem muita gente que injustamente põe a culpa na Eva. Mas Deus falou para Adão, por tua causa, a terra é amaldiçoada. Por quê? Onde é que estava Adão nessa hora? Deixou a mulher sozinha. Nunca deixe sua mulher sozinha. Guarda a sua esposa. E outra, quem tem que ser o provedor do lar é o homem. Quem tem que trazer alimento para casa é o homem. Porque quando a mulher traz, olha a Eva aí, ó, tá vendo? Entendeu? É esse cuidado que a gente tem que ter. Aleluia. Mas vamos lá. Agora, aí o homem pecou. Nós fomos criados por Deus para nos relacionar com Ele, mas aí o homem pecou. A palavra pecado, e aí eu quero falar sobre a quarta afirmação. A primeira delas é que você foi criado por Deus. A segunda é que Deus sabia que o homem pecava. A terceira é que Jesus foi o plano A e não o B. E a quarta, esse pecado nos separa de Deus. Você foi criado para um relacionamento, mas o pecado separou isso. Mas não fui eu, foi Adão e Eva. Eu fico imaginando, o pecado, Deus falou assim, ei, se você pecar, você morre. Adão e Eva morreram, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Na hora não. Porque, ouça isso, Deus criou o homem para ser eterno. Deus nunca criou o homem para morrer. O homem. Aliás, você é eterno. A questão é onde você vai passar a sua eternidade. Se é com o Senhor ou se é no inferno. Eterno você é. Deus criou o homem para ser eterno. E Deus falou, se você comer, você vai morrer. Isso é, não morreu na hora. Mas Adão morreu ali com seus 900 e um pouquinho. Depois Deus foi encurtando, né, os tempos do homem. Ele falou, você vai morrer. Tanto que ele perdeu a glória, o brilho. Lá em Salmo diz que ele, de glória e de honra nos envolvestes, nos coroastes. Adão devia ter um brilho de uma glória que quando ele pecou, ele perdeu. E foi a hora que ele viu que ele estava nu. Todo homem só dura assim, não, então, 70, 80 é o que Deus estabeleceu. Está na Bíblia, está na Bíblia. Mas olha aqui, Adão, antes do pecado, ele era revestido de glória. Ele tinha o brilho da glória de Deus. E quando ele pecou, o brilho, ó, e eles viram que estavam nus, porque o brilho tinha ido, e precisaram tapar ali, né, com as folhas. Eles perderam. E perderam a conexão. Porque por mais que eles não morreram fisicamente no momento, o espírito foi. E depois fisicamente, lá na frente acabaram morrendo. O pecado, ouça isso, e eu quero ler aqui com você. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 23. Porque a partir do momento que pecamos, o pecado nos separa de Deus. Adão e Eva pecou, e a Bíblia diz lá, Davi diz no Salmo 51, ele diz, nasci em pecado me concebeu minha mãe. Se você plantar um pé de manga, você põe lá uma semente de manga, vai chegar uma hora que ele vai dar manga, sim ou não? Se você mudar geneticamente a manga e transformar uma manga com gosto de maçã e você depois plantar essa semente, o que vai nascer? A manga com gosto de maçã. Hoje em dia fazem muitas essas mudanças. Quando Adão pecou, isso foi mudado na vida do homem. Todo fruto que Adão teve a partir dali foi em pecado. Por isso que teve Caim, Abel e por aí. Então, nós fomos gerados em pecado.
Quem é pai sabe o que eu estou falando. Quando você tem uma criança ali, tem 1 ano. Quando você fala, não mexe aí, ele vai lá e mexe. Quem que ensinou a criança a desobedecer? Engraçado, né? A obedecer a gente tem que ensinar. A desobedecer, já está. A natureza pecaminosa. Eu falo que a criança é um pé de pecado. Que ela nasce, no momento certo vai dar o fruto do pecado. Criança. Mas eu falo, filho, por que você fez errado? Nem sei. Eu falo, eu sei. É a natureza pecaminosa que está aí dentro. Propenso para o mal. E esse pecado nos separa de Deus. Olha só o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, o pecado te separa de Deus. A Elô falou hoje no início do culto, né? Aquele texto que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Você crê nisso? Em Cristo Jesus. O único que nos conecta para nunca nos separar do amor de Deus é Jesus. Aquele que não tem Jesus, o seu pecado o separa de Deus. E aqui diz que todos pecaram. Sabe o que significa todos? Todos. Fala para quem está do seu lado. Todos significa eu e você também. É isso. Abra ali agora em Isaías capítulo 59. Nós vamos ler o versículo 2. Isaías 59, 2. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: mas as suas maldades, em outras versões também diz pecados, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado é uma coisa séria, e tem gente que ainda brinca com o pecado. O pecado nos separa de Deus. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela estava vivendo em pecado, conhecia a palavra de Deus, e eu perguntei para ela assim: Fê, você está em pecado, se você morrer hoje, Isaías 59, 2, 59, 2, e eu perguntei para ele assim: se você morrer hoje, para onde você acha que você vai? Não, eu vou para o céu. Eu falei, por que você acha isso? Não, porque Deus é bom. Eu falei, Deus é bom? Deus não é bobo? Deus, ele é bom. Mas a Bíblia diz também, a mesma Bíblia diz que Deus é bom, diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Se a pessoa vive na prática do pecado, ela não nasceu de novo. E só dá para entrar se nasceu de novo. Você entende isso? Agora vamos ler outro texto. Abre lá em 1 João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 8. Porque, deixa eu te falar, tem gente que se acha boa pessoa. Não, eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém. Se não te disseram, eu vou te dizer hoje, você é um pecador. Por mais que você não assuma. Olha só o que diz aqui, 1 João capítulo 1, versículo 8 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então você se acha uma boa pessoa, se você não acha que você tem pecado, você se engana. Agora olha só o que diz o versículo 10, 1 João 1, 9, olha o 10: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem pecado. Todos pecaram, todos é todos. Você entende isso? Isso é muito sério. Agora, a palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Deixa eu te dizer uma coisa, você foi criado com um objetivo. Sabe que você não foi criado em linha de produção. Deus te criou individual, com um propósito, um desígnio. Ele te desenhou para algo, ele colocou habilidades em você para um propósito a qual ele te chamou. Você acredita nisso? E quando você faz coisas fora do propósito, do objetivo, a Bíblia chama isso de pecado. Pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. E o pecado nos separa de Deus. Agora olha só o que diz Romanos capítulo 6. Vai lá para Romanos capítulo 6.
Olha a seriedade que é a questão do pecado. Romanos capítulo 6, o versículo 23 diz assim: pois o salário do pecado, a recompensa do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: o pecado é bom? É bom, senão ninguém pecava. O pecado na hora é bom. O problema é a recompensa do pecado, é o salário do pecado. Às vezes já vi pessoas, às vezes na igreja, brincando com o pecado. Não, é só pegadinha, ninguém está vendo, ninguém sabe. E depois vem com história: eu venho para o culto, eu não sinto mais nada, não é mais como antes. Sabe por quê? Porque morreu, filho. Porque o salário do pecado é a morte. Você se torna insensível, você está tão envolvido no pecado. E uma das figuras bíblicas que representa o pecado é a lepra. No Antigo Testamento, a lepra era a representação do pecado. Não sei se você sabe, mas a doença da lepra torna a pessoa insensível. A pele fica esbranquiçada e ela perde a sensibilidade, é capaz de cair uma orelha. A pessoa não sente, a pessoa não percebe mais. A pessoa pecar, não estou sentindo mais nada. Porque por causa do pecado, o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Isso é muito sério. Com o pecado não se brinca. A Bíblia diz que o diabo nós devemos resistir. Mas o pecado, e com o pecado nós temos que ser radicais. Não se brinca com o pecado. Jesus ele disse uma palavra muito dura: se seu olho te faz pecar, arranca fora o olho. É melhor você entrar na vida com um olho só do que para o inferno com dois. Se sua mão te faz pecar, arranca fora. É melhor você entrar na vida com uma mão só do que ir para o inferno com as duas. Se o seu telemóvel te faz pecar, parte ele ao meio e compra um de tecla. Sabe, de teclinha, que o máximo de jogo que tem é o da minhoquinha, sabe? Porque se o telemóvel te faz pecar, quebra ele. Porque é melhor você entrar no céu sem telemóvel do que ir para o inferno com o iPhone. Não que o iPhone seja o problema. Ou contábil. A questão é, tudo aquilo que te leva a pecar, tudo aquilo que te faz pecar, não negocia. Arranca fora. Porque a recompensa do pecado, o salário do pecado é morte. Tem um filme que nós assistimos já. Inclusive assistimos uma vez numa reunião de casais. Vocês devem lembrar. O filme A Prova de Fogo. Lembra do casal? Era bombeiro. Se você não assistiu o filme, spoiler. Muito bom filme, ok? Para casal. E o rapaz do casamento, ele tinha um problema sério de pornografia. Ele não podia sentar na frente do computador. Teve um momento que ele resolveu. Ele partiu e desceu o porrete no computador. Pegou um taco de beisebol. E o vizinho do lado olhando, né? Por quê? Com o pecado não se brinca e não se negocia. O salário do pecado é a morte. Eu não estou falando só de pecado grosseiro, porque tem gente que pensa que pecado é só matar, roubar, adulterar. O pecado é mentira. É o pecado de pegar coisinhas que não é sua. É o pecado de maledicência. É o pecado de fazer coisas escondidas. A não ser que seja para dar presente para a esposa, pode ser escondido. Aleluia. Ei, o salário do pecado é a morte. Não importa qual pecado que seja. Isso é muito sério. E com pecado não se negocia. Aleluia. Mas tem muitas pessoas que às vezes, apesar de pecado, elas falam justamente isso. Não, Deus é bom. Abra a sua Bíblia. Ali em Romanos, no capítulo 2. Porque tem muitas pessoas que às vezes pecam, continuam pecando. Falam, não, mas Deus é bom, Deus ele me ama, Deus ele perdoa. É verdade. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 2, olha só o que diz o versículo 4. O apóstolo Paulo falando para a igreja. Ele diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Deus ele é bom? Sabe por que Deus é longânimo? Sabe por que Deus não te fulmina? Ou não fulmina a pessoa que está aí fora, que não tem Jesus? Sabe por que Deus não fulmina a pessoa hoje? Por causa do pecado? Porque Ele é bom. Porque Ele é paciente e Ele é longânimo para dar tempo para que a pessoa se arrependa. Porque deixa eu dizer uma coisa, vai chegar o dia. E se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver quando esse dia chegar. Em que
a porta da bondade de Deus aqui para a terra vai fechar. A torneirinha vai fechar. A igreja de Jesus vai ser arrebatada, vai estar com ele. E aqui só vai sobrar os que não creram em Jesus. Aí, meu irmão, é o que a Bíblia chama ali em Apocalipse de a grande tribulação. Onde a Bíblia diz que as pessoas procurarão morrer e não conseguirão. Quer falar? Aí acabou. O tempo, a paciência, a bondade, acabou aqui. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Porque Deus, ele é bom, é verdade. Mas ele também, a mesma Bíblia diz que ele é bom. Ele é justo, ele não pode ser injusto. E se ele mesmo diz que o salário do pecado é a morte, o que peca tem que morrer. Eu sei que é uma palavra que fala, meu Deus, é uma palavra, não parece uma boa notícia. Não, mas tem a boa notícia. Tem a boa notícia, aleluia. Abra sua Bíblia ali em João capítulo 1. Porque como eu disse, Jesus desde o início ele já sabia de tudo. E por ele nos amar, antes de fazer tudo, ele já tinha feito todo o plano para que houvesse um caminho, para que nós nos relacionássemos com ele, e qual foi o propósito ao qual nós fomos criados. Abra aí, João capítulo 1. Olha só o que diz o versículo 29. João capítulo 1, versículo 29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi imolado, morto antes da fundação do mundo, quem Deus planejou. Ei, o homem vai pecar, o salário do pecado é a morte. Deus falou o seguinte: o homem vai pecar antes de criar tudo. E como o salário do pecado é a morte, alguém precisa morrer. Jesus, você vai morrer, para que eles possam estar vivos. Por isso que Jesus, João diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aqui para mim. Não existe outra pessoa, a não ser Jesus, o Filho de Deus, que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Tem outras religiões que te ensinam a você conviver com o seu pecado, a equilibrar o mal e o bem que tem dentro de você. Jesus é o único que tira o pecado. Não há outro caminho. João capítulo 3, vai um pouquinho para frente, versículo 16. O Senhor Jesus disse, na conversa dele com Nicodemos, ele disse assim, João capítulo 3, 16, ele diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O Deus que nos criou, que sabia que cairíamos, já criou o plano de Jesus mesmo antes de criar todas as coisas. E ele disse, aquele que crê no meu Filho, que eu enviei, aquele que crê em Jesus, ele diz, terá a vida eterna. Nós já compartilhamos alguns domingos atrás, não é crer em Deus, não é isso que diz o texto, crer em Jesus. Porque eu vou te falar, crer em Deus, muitos creem. Nós compartilhamos esses tempos a história de Cornélio. Ele acreditava em Deus, mas ele não conhecia Jesus. E Deus fez aparecer um anjo para ele, que esse anjo foi buscar Pedro, para Pedro partilhar com ele o evangelho de Jesus, para que ele fosse salvo. Talvez você está aqui nessa manhã, você crê em Deus, mas Jesus para você é só o treinador de jogador de futebol. Mas só há salvação quem crê em Jesus, o Filho de Deus. Amém? Agora abra a sua Bíblia ali em Romanos, no capítulo 10. Eu quero fazer a 7ª afirmação. A primeira afirmação é que você foi criado por Deus. A segunda é que Deus sabia que o homem pecaria. A terceira é que Jesus não foi o plano B, mas foi o plano A. A quarta é que o pecado nos separa de Deus. A quinta é que Deus é bom, mas também é justo. A sexta é que somente quem tem Jesus pode ter o pecado perdoado.
E a sétima, você precisa de Jesus para viver eternamente. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim, Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E como nós já lemos, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Você foi criado por Deus para ser eterno. Você foi criado por Deus para se relacionar com Ele. E o pecado fez separação disso. Mas você foi criado por Deus para ser eterno. A questão é aonde você vai passar a sua eternidade. Se é com Deus, se é com Jesus, ou se é no inferno e no lago de fogo com Satanás e os seus anjos. Deus nos ama muito. Por isso que antes da fundação do mundo, antes de nos criar, Ele não apenas criou tudo, como Ele já tinha criado todo o plano, para que hoje nós tivéssemos o acesso à presença de Deus e voltarmos a ter a conexão de relacionamento com Ele e podermos ter a vida eterna. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora.